Olá, amigos, espero que vocês estejam bem. Bom, eu gostaria de compartilhar com vocês uma matéria que eu preparei lá no Autu, em especial pensando naquelas pessoas que já se sentem confortáveis ou já têm vontade e, é claro, aí um certo fôlego financeiro para já partir para um modelo eletrificado aqui no Brasil, né? Então, seja ele aí um elétrico ou híbrido. Então eu reuni os 10 carros eletrificados mais baratos que a gente encontra aqui hoje em nosso mercado, né? Dentro dessa lista, a gente tem aí então diferentes tipos de carroceria e também de tecnologias, né? Surpreendentemente com uma boa presença e uma boa participação de modelos com propulsão 100% elétrica, né? Bom, o nosso levantamento, que você também pode conferir lá no site, o www.autu.com.br, lembrando que Autu se escreve com 2 Os. Então a gente começa o nosso levantamento aqui com a 10ª posição, que é o JAC EJS4, esse modelo que hoje é tabelado em R$ 256.900. Bom, o JAC EJS4 é um SUV compacto, ele tem aí então um motor de 150 cavalos e 34,7 kgfm de torque. Tem aí uma proposta interessante, exatamente por contar aí com a carroceria mais desejada hoje em dia, né? Já tive a oportunidade de avaliar o modelo e de fato ele tem um bom espaço interno, um bom porta-malas, um visual mais robusto e tem aí também uma boa performance, né? Com 0 a 100 em 7 segundos e meio e uma autonomia aí gravitando nos 420 km, né? Vale sempre aquela observação, né? No caso de autonomia em um carro elétrico, ela depende de muitos fatores, começando aí da temperatura, do clima na região em que o automóvel vai circular, até o tipo de uso, né? Se você usa muito ar-condicionado ou dependendo do terreno também, se tem ali muita subida, por exemplo, assim como ocorre em um carro a combustão, né? No caso de um elétrico, nós também temos diversas variáveis que impactam no alcance final do modelo, né? Bom, em 9º lugar na lista, nós partimos para um modelo da Fiat, no caso a releitura aí moderna do Cinquecento, é a versão aí, o Cinquecento E na configuração Icon, esse carro que hoje é tabelado aqui no Brasil em R$ 255.990. Bom, o Cinquecento, né, como sempre ocorreu aí na história do modelo, ele tem um apelo aí bem mais urbano. Na sua nova geração, agora só com propulsão elétrica, ele tem aí então 118 cavalos, pouco mais de 22 quilos de torque e uma autonomia aí de 320 quilômetros, né? Ele é um modelo de fato com apelo notadamente urbano, tanto que a Fiat nem se preocupou em conferir a ele um desempenho tão agressivo assim, a gente pode dizer, né? Com 0 a 100 aí na faixa de 9 segundos. Logo na 8ª posição, a gente tem também um modelo aí que sempre rivalizou, de certa forma, de uma maneira muito direta com o Fiat Cinquecento, que é o Mini, né? Então, no caso aí, o Mini Cooper na configuração SE Exclusive, ele custa aí 248.590 e a gente sempre levando em consideração aqui a carroceria 2 portas, né? Então ele tem aí 184 cavalos, 27 kg e meio de torque e uma autonomia para 234 km. Eu até fiz uma observação aqui na matéria que vale a pena a gente destacar, que a Mini já tem como meta um compromisso estabelecido de até 2030 migrar totalmente aí a sua linha de veículos para modelos 100% elétricos. Na 7ª posição, com preço sugerido de R$ 239.990, a gente tem o Renault Zoe, que é aí um hatch compacto, entrega mais espaço interno em relação ao Kwid elétrico, que a gente vai conferir mais adiante. Então é um modelo um pouco mais versátil. Para quem acha, por exemplo, aí o Kwid muito pequeno, deseja um modelo aí com uma cabine um pouquinho mais confortável, também um porta-malas
com uma capacidade volumétrica superior. Tem aí no Zoe uma opção muito competitiva entre os carros hoje com propulsão 100% elétrica. O Zoe ele tem um motor aí mais moderno dentro da gama Renault, no caso aí o R135, é uma referência à potência, né? Então aí 135 cavalos e 25 kgfm de torque, né? Já na sexta posição, com preço sugerido de R$ 196.290, nós temos aí o primeiro híbrido da lista e também um SUV intermediário. Eu estou falando aí, então do Toyota Corolla Cross na versão XRV Hybrid, né? Como ocorre também no Corolla Sedan, esse conjunto propulsor híbrido flex aí nos modelos nacionais aqui da Toyota, eles combinam o motor 1.8 com mais dois propulsores elétricos, né, que a Toyota chama de MG1 e MG2, para uma potência combinada total de 122 cavalos. O Corolla Cross, assim como o Corolla Sedan, aí, nas suas configurações, as respectivas configurações híbridas, eles contam aí com uma caixa CVT própria para esse sistema eletrificado. E no caso aqui do SUV, nós temos um consumo médio com gasolina de até 17 km por litro na cidade e 13,9 km por litro na estrada. Vale a pena fazer essa observação, né, que um carro híbrido ele sempre tem o melhor consumo registrado no ciclo urbano, exatamente por contar com uma assistência maior da motorização, ou no caso dos motores aí, né, como no Corolla e no Corolla Cross, dos motores elétricos. Então isso ajuda o carro a se movimentar, demandando uma atuação não tão intensa do motor flex, aí no caso do SUV. Já na quinta posição, aí com preço tabelado em 177.590, nós temos aí o irmão, né, do SUV, no caso o Corolla, na configuração Altis Hybrid, que tem aí então, na minha opinião, pelo menos eu acho ele uma escolha mais interessante até em relação ao Corolla Cross, porque o Corolla Sedan ele tem algumas vantagens técnicas adicionais, como por exemplo a suspensão independente, né, no caso aí do sedã, com layout multibraço no eixo traseiro. Então, falando um pouquinho das médias de consumo, nós temos aí parciais de 16,3 km por litro na cidade e 14,5 km por litro na estrada com gasolina. Já na quarta posição, então é com preço de R$ 164.900, nós voltamos aí aos modelos com propulsão 100% elétrica, falando do JAC EJS1, que também é um hatch aí, subcompacto praticamente, né? Aí sim, com uma aplicação praticamente toda voltada para a cidade, tanto é que o EJS1 tem um motor elétrico bem compacto, então aí com 62 cavalos e 15,3 kgfm de torque. Apesar dos números aí mais diminutos, né, vale a pena destacar que no caso de um carro elétrico como o EJS1, o torque ele é instantâneo. Então com isso ele tem respostas aí ao volante bem convincentes, né? A gente tem um 0 a 100 aí de 10,7 segundos, segundo os dados oficiais da JAC. Eu já avaliei também o subcompacto elétrico, gostei para sua proposta, né, de ser um carro urbano. Eu acho ele muito convincente, tem aí o seu apelo, né? Nós temos uma autonomia aí na faixa de 300 km para ele, e também a JAC importa ao Brasil o EJS1 EXT, que seria aí uma configuração aventureira do subcompacto, com preço sugerido de R$ 179.900. Na terceira posição, também é um elétrico, nós temos o Caoa Chery Arizo 5E, tabelado em R$ 159.900. Vale a pena destacar que a Caoa Chery, hoje em dia, ela comercializa o 5E muito mais aí na modalidade B2B, né? Então, para empresas, não é assim tão voltado aí ao consumidor em geral. De qualquer forma, ele é o único sedã da nossa lista para quem gosta desse tipo de carroceria. Ele tem aí 122 cavalos e 28
kgfm de torque, uma boa lista até de equipamentos com revestimento interno de couro, teto solar, ar-condicionado automático, entre outros, né? Bom, então já aqui no segundo lugar da nossa lista dos 10 eletrificados mais baratos do Brasil, nós temos o único também híbrido leve ocupando a segunda posição. Eu estou falando do Kia Stonic, que hoje aí gravita nos R$148 mil, né, ou 147.990 para ser mais exato. Bom, essa questão aí da propulsão híbrida leve, que está presente no Stonic, ela tem a vantagem de ser aí uma tecnologia um pouco mais simples em relação a um híbrido convencional. Então, com isso, o carro consegue ter um preço sugerido mais acessível. É claro que nós temos em um híbrido leve uma bateria muito mais compacta e também nós temos aí, na verdade, um motor elétrico que na verdade é um alternador gerador que atua recuperando a energia cinética que seria desperdiçada nas reduções de velocidade, também nas frenagens, né? Então esse alternador gerador, ele pega essa energia que ele recupera, aí, a energia cinética, né, nas frenagens, armazena em uma bateria própria do sistema e nas acelerações e algumas retomadas ele devolve isso aí para o carro, né? Ele ajuda o motor a combustão, que no caso do Stonic é 1.0 turbo, nesse momento ali para tirar o carro da inércia de uma forma mais fácil. Então com isso você tem ganhos aí na redução do consumo e também no desempenho, né? Vale a pena destacar que um híbrido leve como o Stonic, ele já é elegível aqui na cidade de São Paulo, a isenção do rodízio, né? E os carros eletrificados aí também, eles têm em alguns estados, vale a pena você consultar a legislação específica aí da cidade em que você mora. Alguns estados concedem também um abatimento, a isenção do IPVA, então é bem interessante. Voltando aqui para o Stonic, nós temos parciais aí de 13,3 km por litro na cidade e 13,2 km por litro na estrada, lembrando que o crossover aí, ele só aceita gasolina, né? E o motor 1.0 turbo entrega 120 cavalos. Já então em primeiro lugar, figurando hoje como o carro eletrificado mais barato do Brasil, nós temos o Renault Kwid E-Tech, que conta aí com propulsão 100% elétrica. Esse modelo ele chega importado da China com preço agora sugerido, né, na época do lançamento, de R$ 142.990. O Kwid E-Tech ele tem então uma proposta bem semelhante à do JAC EJS1, aí no caso bem mais voltado ao uso urbano do que por exemplo, o Cinquecento-E ou o Mini Cooper, né? Nós temos aí no caso do Kwid E-Tech 65 cavalos e 11,5 kg de torque. A gente tem aí, segundo os dados oficiais da Renault, um 0 a 100 em 14,6 segundos. É um tempo alto, não sinaliza aí uma performance muito boa, mas dentro da realidade de um grande centro urbano já é um nível de desempenho, aí, de performance mais do que suficiente para os seus deslocamentos diários, né? A gente tem uma autonomia aí na cidade, beirando os 300 km, segundo a Renault, mas a grande proposta mesmo do Kwid E-Tech vai aqui para a questão do seu custo-benefício, né, que aí é bem competitivo. É claro que hoje em dia esses modelos eletrificados, eles ainda levam muito tempo para se pagar, né, a gente pode dizer assim, ou seja, né, para compensar essa diferença, como a gente nota aí no caso do Kwid, que tem versões aí somente a combustão, né, com motor 1.0 flex, partindo da casa de R$60 mil, então, ou seja, metade do preço, aí, né, mais da metade do preço da versão elétrica. Então você tem que fazer as contas. Na verdade, esses carros são muito mais voltados a um público que de fato tem essa preocupação ambiental ou simplesmente deseja abandonar já o uso aí de combustíveis convencionais, né, deseja migrar mesmo para um carro, seja ele híbrido ou elétrico. Tem
em um carro como o Kwid um valor convidativo. Mais ainda, né, como a gente já estava aqui dizendo, eles ainda estão longe de compensar se você faz os seus cálculos aí em relação às versões convencionais, a combustão em relação a outros modelos equivalentes que você acha no mercado. Mas, de qualquer forma, eu gostaria de trazer essa lista aqui para, né, recapitulando, quem deseja, então, já migrar para um carro eletrificado, ficar sabendo aí que hoje você encontra opções bem interessantes aqui no mercado brasileiro e com um custo-benefício caminhando aí para ficar mais competitivo.